Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. É um privilégio, uma alegria tê-los conosco. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nós estamos trabalhando aqui o esboço de sermão biográfico. Traremos aqui mais um personagem bíblico para que você tenha um conhecimento mais profundo, possa tê-lo, se já conhece o personagem, que você possa extrair aí algumas lições, inclusive essa que nós iremos apresentar. Mas antes de tudo, eu quero pedir a gentileza mais uma vez. Se inscreve em nosso canal, deixa aí o seu like, compartilha, deixa aí a sua pergunta, faz o seu comentário, aciona aí o sininho para as notificações dos próximos vídeos, próximos tipos de sermões que você possa acompanhar. Quero também aqui falar sobre o sermão biográfico que nós iremos montar agora. Nós faremos aquele esboço descritivo. O que é o esboço descritivo? É aquele que você extrai literalmente, você lê no texto bíblico e você descreve o ponto 1, descreve o ponto 2, como está escrito. Não tem alegoria, não tem uma conjectura, você não imagina, você escreve literalmente o que está lá escrito, você vai descrever no seu computador, num caderno, no laptop e assim por diante. Então vamos lá. O personagem da vez, Roboão. Os textos se encontram em 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao capítulo 14, 31. E 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, do 1 ao 16. Primeiro, nós encontramos dentro desse texto o nosso assunto, a ideia que nós vamos trabalhar. Então, qual é a ideia ou o assunto que nós vamos trabalhar? Está aí. Veja só o que está escrito literalmente no texto. Roboão começou a vida buscando o conselho dos homens, mas não do Senhor. Está aí, né? Os irmãos, quem não conhece ainda a história, né? Os amigos e os irmãos aí em Cristo, quem não conhece a história, você vai ler lá que o povo foi a ele, pediu para que ele tirasse um pouco da carga tributária, que era muito pesada. Ele pediu conselho aos anciãos e aos jovens, mas não pediu ao Senhor. Mas mesmo assim ele poderia ter optado por seguir o conselho dos anciãos, que era mais coerente, e ele não fez. Ele escolheu o conselho dos jovens, que eram ainda conselhos insensatos, vamos falar assim. Segundo ponto, Roboão buscou o Senhor por um curto período de tempo, de acordo com 2 Crônicas 11, 16 e 17. Quando ele precisava, ele buscava. Quando não precisava, ele se afastava de buscar o Senhor. Terceiro ponto, Roboão se afastou da lei de Deus. 1 Reis 12, 26, 14, 21 a 31, 2 Crônicas 12, 1 a 4 e 13, 16. No subponto aí do ponto 3, né? Roboão tornou-se idólatra e ímpio. 1 Reis 12, 26, 33, 14, 21, 31. Roboão também, o subponto 2, volta-se para o Senhor. Observe aí, 2 Crônicas 12, do 5 ao 7 e 12. Mas no subponto 3 nós encontramos Roboão tornava a se afastar do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 12, 13 e 14. Mediante estas informações dos textos que extraímos literalmente como está escrito, podemos formular o tema, que pode ser Roboão, o indeciso em relação a Deus. Vejamos, a partir de agora, o nosso esboço homilético. O nosso esboço tem uma mensagem, a qual está subordinada ao tema Roboão, o indeciso em relação a Deus. 1 Reis, capítulo 12, 1 até o 14, 31. 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 12, do 1 a 16. Nós vemos aqui, na história de Roboão, alguns fatos que apontam para uma vida de indecisão em relação a Deus. Observe que na história de Roboão, nós conseguimos identificar alguns fatos que apontam para uma vida de indecisão em relação a Deus. Quais são os fatos que apontam para uma vida de indecisão em relação a Deus? Primeiro, é uma vida que inicia sem decidir-se por Deus. Procura conselho dos homens e não de Deus. De acordo com os textos de 1 Reis, capítulo 12, do 1 a 15, 2 Crônicas, capítulo 10, do 1 a 19. Então ele inicia sua vida, sua trajetória, sem buscar a Deus. É uma vida que se inicia sem decidir-se
por Deus. Quando você observa esta situação, você percebe que a maioria dos homens iniciam a vida sem procurar por Deus. Mas o contrário disso, quem inicia a vida procurando por Deus, certamente tem sábios conselhos da parte de Deus, da sua palavra, para seguir, tanto na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, enfim, para tudo na vida nós precisamos de uma direção. E o melhor é quando nós iniciamos a vida decidindo-se por Deus e buscando os seus conselhos de acordo com a sua palavra. Segundo fato que aponta para uma vida de indecisão em relação a Deus é que é uma vida incapaz de decidir-se por Deus. Quando procura por Deus, é interesse próprio apenas. Então observe aí. Primeiro, o primeiro fato que aponta para uma vida de indecisão em relação a Deus é uma vida que inicia sem decidir-se por Deus. Não se decide por Deus. Alguma coisa está impedindo a pessoa se decidir por Deus. O segundo fato é que é uma vida incapaz de decidir-se por Deus. Inicia sem Deus e é incapaz de decidir-se por Deus. Só procura por Deus por interesse próprio. Talvez você tenha visto isso aí na vida de muitas pessoas, inclusive daquelas que dizem que não creem em Deus. Mas de repente há uma necessidade e procura por Deus neste momento apenas. Então, observe aí, quando procura por Deus é interesse próprio, é buscando alguma coisa de Deus, uma bênção de Deus, um milagre de Deus. Mas nós devemos buscar o Deus das bênçãos, o Deus dos milagres, e assim por diante. Então, é impossível ser feliz, é impossível um homem viver bem se ele for incapaz de decidir-se por Deus. Agora veja aí o terceiro fato, que aponta para uma vida de indecisão em relação a Deus, é uma vida que não se dispõe completamente por Deus. Busca Deus não de inteireza de coração. 1 Reis, capítulo 12, 26 e 33, 14, 21 a 31, 2 Crônicas, capítulo 12, 5 a 7, 12 e 13 e 14. É interessante que quando nós lemos os últimos textos que estão aí, de 2 Crônicas, o capítulo 12, o verso de número 5, é interessante que ele diz que os inimigos vieram contra Roboão. Aí o que ele fez? Versículo 6, 12, 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque, que era o inimigo. Agora observe o versículo de número 12. Capítulo 12 de 2 Crônicas, verso 12, diz assim: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Agora observe o versículo de número 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. E, ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E o versículo de número 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar o Senhor. Então observe que ele não se dispôs completamente por Deus. Ele buscou a Deus quando precisava de Deus, quando precisava de livramento. Depois que se fortificou, se afastou de Deus, e a Bíblia diz, e fez o que era mal. Então é uma vida que inicia sem Deus, é uma vida que é incapaz de decidir-se por Deus, e é uma vida que não se dispõe completamente por Deus. Vejamos, então, a aplicação dessa mensagem. A aplicação da mensagem Roboão indeciso em relação a Deus. Número 1. A vida de Roboão pode ser resumida da seguinte forma: ele não era tão mau como alguns, mas praticou o mal de diversos modos, como muitos. Não totalmente de propósito, como também por negligência, disse Spurgeon. Número 2. Roboão é um exemplo de alguém que tem um coração que não se decide por Deus, o que é um grave erro. Não podemos ser de Deus e não ser ao mesmo tempo, ou ser e deixar de ser. Precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Isaías 55, 6. Que possamos pôr em prática o grande mandamento:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37. Portanto, decida-se por Deus, entregando-se a Jesus Cristo, pois é assim que chegamos a Deus. De acordo com João, capítulo 14, verso 6. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.